Eu queria dar um passinho para trás, assim. Sim. Porque quando a gente fala de diabetes, acho que muita gente relaciona a doença diretamente com açúcar. Total. A gente fala de glicose, a gente fala de açúcar. E muita gente acha que é isso, é só comer doce. Se eu não comer doce, então quer dizer que a minha glicose deve estar ótima, então. E aí, qual que é a diferença desse açúcar? O que é esse açúcar? O que provoca, né, a diabetes? Na verdade, isso é importante a gente falar. E eu até queria falar sobre o que significa diabetes. Você dá letras? Diabetes é uma palavra grega, que ela significa sifão. Quer dizer, passar através de. É um paciente que toma muita água e faz muito xixi. Então, o diabetes é de paciente que toma muita água e faz xixi. Mellitus, de mel, né? Então, diabetes mellitus. Mas, quer dizer, não é o paciente que come muito açúcar, é o paciente que, na verdade, ele está eliminando muito açúcar. Porque às vezes o açúcar pode ser transformado não simplesmente pelo açúcar mesmo. Qualquer coisa vira açúcar, né? O carboidrato. Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Não é só aquele paciente que come muito açúcar. Qualquer substância vai virar o açúcar, né? No final das contas. Mas é aquele paciente que, sim, elimina muito açúcar porque o corpo dele não é capaz de colocar o açúcar para dentro. E a gente tem que evitar essas questões assim, não pode comer açúcar, tem que cortar o açúcar, não tem que cortar nada. Você estava esperando a boa notícia? Interessa pelo menos. Tá vendo? Na verdade, fazer atividade física. É o equilíbrio, gente. Eu acho assim, é o equilíbrio, é a dieta que a gente fala que é a nutrição equilibrada. E o acompanhamento ali de 3 em 3 meses, porque a hemoglobina glicada ela vai alterar de 3 em 3 meses, para ver o bom controle. Nada na vida, nada dá certo se você for restrito demais. E a gente sabe que hoje, para nutrição do diabetes, não existe restrição. Então, assim, cortar não é a palavra. É contar, talvez. Existe a questão da contagem dos carboidratos, que é o que você pode comer se você quiser, mas você tem que contar, saber contar. É uma estratégia alimentar muito do diabetes tipo 1, mas que funciona muito bem e que a gente pode usar para o diabetes tipo 2, contagem de carboidratos. Pode comer um docinho quando for na festa? Pode. Você vai comer 1 a 2 docinhos, vai ser de acordo com o plano alimentar da sua nutricionista. Mas não é só docinho, entram todos os carboidratos aí. Pão, que vai virar até a fritura, o açúcar, né? A gordura, só que ela vira mais tardiamente, né? Depois, o pão, o macarrão, a fruta. Mas não existe isso. Descobri que eu tenho um diagnóstico de diabetes, vou cortar tudo, não posso nunca mais comer meu doce. Não é isso. Não é isso. Não é por esse lado. Não é por esse caminho, né? Agora, eu imagino que no Brasil a gente tem uma dificuldade por causa da insegurança alimentar mesmo, né? Porque a gente tem um grupo muito grande de pessoas vulneráveis que acabam, por exemplo, comendo opções, né? Um macarrão instantâneo, não porque ele é gostoso, mas às vezes... É o que dá para comprar, né? É o que dá para comprar, né? Sim. Então, queria que você falasse um pouco sobre estratégias pensando em todo tipo de bolso e de contexto, né? Porque não dá também para falar, você vive uma insegurança alimentar, logo você vai morrer com diabetes, o problema é seu. Não, de forma nenhuma. Até porque a gente tem no SUS os tratamentos, né? A gente tem a metformina, agora foi liberada a dapaglifosina sem custo para pacientes, principalmente acima de 70 anos. A gente tem a insulina. E eu sei que, claro, que às vezes pagar uma academia fica muito caro, mas às vezes fazer uma própria caminhada e acompanhar pelos exames. Então, assim... a gente tem tratamento, a gente tem que lembrar que não é somente o alimento, é o alimento. A gente fala que nos problemas de saúde em geral, a gente sempre vai ter as duas linhas, né? O tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. Então, à medida que eu não puder focar tanto no não medicamentoso, eu vou focar no medicamentoso, que é o que a gente tem. E querendo ou não, no SUS a gente tem opções, sim. Né? Eu falo mais no quesito preventivo. Porque tudo bem, depois de diagnosticado, você vai ter acesso aos medicamentos e tal. Mas uma pessoa em uma situação de uma insegurança alimentar, preventivamente, é possível fazer alguma coisa para evitar? Totalmente, assim, se a gente tiver essa questão de alimentos, talvez pensar em quantidade. Talvez se a gente não puder focar em qualidade, vamos focar talvez em quantidade, né? Que é o que a gente poderia fazer nesse sentido. E preventivo são as mudanças de hábitos, né? Que sejam possíveis ali para aquela pessoa, né? Sim. Vocês têm alguém na família que tenha diabetes? Eu perguntei da questão da diabetes adquirida porque a minha avó sofreu um acidente em 95 e depois do acidente ela
adquiriu, né, diabetes. Ela se depois do acidente? Depois do acidente. Olha, eu vou te falar o que pode ter acontecido. Geralmente, os pacientes não têm o diagnóstico, e aí quando eles internam, é o momento que eles fazem uma glicemia, e aí descobrem, no contexto da internação, que na verdade tem. Porque o tipo 2, ele tem um atraso aí de diagnóstico de uma média de 8 anos. Do diagnóstico. Ela adquiriu o diagnóstico. Adquiriu o diagnóstico, pois é. E foi isso, né? Ela tomava muita cerveja, essas coisas assim, então eu imagino que tenha mesmo alguma relação. E aí eu lembro que na época, quer dizer, 95, a gente tá o quê? 30 anos atrás, né, que a gente tá falando. Eu lembro que na época a gente foi... a nossa luta na época era achar coisas diet pra ela comer. E aí eu acho que era muito o que o foco da época pro paciente com diabetes era o consumo de produtos diet, né? Eu lembro que tinha uma única loja na área hospitalar, que era a loja do diabético, onde você comprava as coisas para o diabético. Chamava assim? Chamava loja do diabético. E a gente fala que... era de verdade. Se bobear, ainda existe ainda. Não sei dizer. Isso, a gente... Tem até alguns estudos que mostram que, na verdade, que a gente não fale sobre... a loja do diabético, é o paciente com diabetes, não é o paciente diabético, porque a linguagem importa. Sim, então a gente fala muito sobre isso hoje na atualidade, sim, né? Era o nome que então você imagina a loja do diabético, né? Assim, segregador? Completamente segregador. E isso eu acho que espanta os pacientes e faz com que eles procurem menos, talvez, o tratamento, sabe? Fica meio uma coisa. Os produtos eram extremamente caros. Ainda assim, são, né? gente. Quer dizer, então assim, um chocolatinho desse tamanhozinho assim era uma fortuna. A goiabada, eu sempre vou atrás da goiabada, do açúcar forneável, né? Daquele adoçante forneável, era uma loucura de preço, era tudo muito caro, né? Mas era o que eles colocavam como alternativo para tratamento na época. E assim, olha como é que a gente tá falando de 30 anos pra cá. E a doutora tá falando assim, não, hoje a gente não fala mais de restrição. Não. Para nenhum tipo de paciente, né, assim. Só quem de fato tem algum problema, né, uma doença celíaca, que aí não pode comer o glúten, mas assim, o paciente com diabetes é ter essa questão da dieta saudável, nutritiva e, se possível, né, a gente sempre fala do prato, né, você divide o prato, se possível, legumes, né, metade do prato, se possível, 25% da proteína, outros 25% do carboidrato. É o PF, né, assim, é o arroz com feijão e, se possível, os legumes e saladas, né? Pois é, eu estava ouvindo um podcast recentemente que falava sobre essa questão do PF, assim, né? O quanto que o Brasil agora está com várias influências, né? A globalização vai avançando, a internet colabora com isso. Então a gente está se perdendo um pouco nesse PF, no sentido de nem todo mundo acha que precisa comer o arroz e o feijão. Ele é altamente nutritivo, né, gente? A comida de verdade é altamente nutritiva. Porque é, assim, o DNA brasileiro, né? Quando a gente viaja pra fora, a gente fala, que saudade do arrozinho com feijão. E as pessoas que moram aqui já não estão comendo tanto, até porque o feijão é mais difícil de fazer, mais demorado pra quem trabalha o dia inteiro, né? Mas fala um pouquinho da importância disso até na prevenção de doenças, porque... Tem gente que tá cortando o arroz. É porque, assim, as pessoas, elas às vezes, pela questão da correria, pela questão da falta de tempo, acaba focando, assim, a gente tá comendo muito o tal do ultraprocessado, né? Que a gente fala que ultraprocessado é que tá relacionado com o aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes, que é a hipertensão, que é a obesidade. Então, as pessoas têm que entender o quão grave é esse aumento do consumo de do ultraprocessado. O que é ultraprocessado? Eu costumo falar, às vezes, com o paciente para ele entender. Às vezes a gente tem o morango, né? Que é um alimento in natura. Aí você tem a geleia de morango que foi adicionada ali um açúcar, alguma coisa. E aí você tem o biscoito de morango. Quanto de morango você tem nesse biscoito? Então é isso. É as pessoas entenderem que esse consumo de ultraprocessados está relacionado com uma série de problemas de saúde graves, porque a gente não tem mais o alimento natural. A gente tem uma série de condimentos, conservantes. E aí você falando dessa questão do arroz com feijão, é maravilhoso, é extremamente nutritivo. Então é isso, é tentar comer cada vez mais comida de verdade, arroz, feijão, frutas, enfim, do que ficar, a gente fala que é desembalar, descascar mais e desembalar menos.